Bom dia, tudo bom com vocês, meus amigos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o Garage Stand 5. E hoje o assunto da vez vai ser a porta do passageiro, que é a última peça que está me atrasando para conseguir terminar toda a preparação da carroceria, né? Uma lateral tá pronta, a traseira tá pronta, cofre, porta-malas, né? Caixas de roda, teto, só falta a lateral. Então eu preciso montar a porta para mim poder taquear toda a lateral como um todo, né? Transformar tudo numa peça só para deixar o carro bem retinho, bem alinhadinho, tá? Então eu preciso de uma porta boa. Eu queria muito jogar fora essa porta, mas eu não achei outra porta. Às vezes até acha, mas o frete é muito complicado. Na minha região não tem. E até pode ter, mas eu não tô com tempo e nem com carro para poder ir correr atrás de uma porta. Então eu preciso do carro para conseguir a peça e eu preciso da peça para conseguir o carro. Entendeu? Então todos os caminhos me levaram à recuperação dessa peça. Por dentro ela tá boa, já tá zero. E é só essa folha mesmo que sofreu bastante. O que eu pensei em fazer? Eu vou trocar a folha dela, né? Trocar toda essa folha dela. Fui atrás de uma folha nova, porém, cara, primeiro que a gente tem um problema assim. O custo da peça nem é o problema, né? Uma peça que custa mais do que uma porta original, mas, como eu falei, é difícil achar uma porta original boa. E digamos assim, você vai pagar dos R$ 300 numa folha de porta, mais R$ 100 de um frete, vai se tornar R$ 400. Então já vai ficar caro. E daí eu nunca peguei uma folha de porta paralela na mão, mas pela minha experiência, cara, eu nunca vi uma peça paralela boa. Nunca vi. Nunca vi. Quando ela é boa, bem fabricada, ela é totalmente diferente do original. Então, as duas coisas, quando a gente fala em peça paralela, qualidade e próximo do original, as duas coisas não andam juntos, tá? Ou uma peça é bem feita ou ela lembra o original. Então é bem complicadinho trabalhar com peça paralela. Então o meu medo foi eu pegar uma peça, chegar aqui, montar e ter que adaptar a peça, né? Ter que retrabalhar a peça, ou seja, ter que ficar mais 1, 2 dias só para conseguir adaptar a peça para a porta. Então, cara, se tornou muito inviável. Se tornou muito inviável a troca da folha de porta por uma paralela. Então, o que eu pensei? Aqui tá bom, tá legal. Aqui em cima tá legal, tá? Tudo o quadro tá perfeito. Somente essa folha que tá danificada. O problema maior é nessa área aqui, daqui pra lá, né? Vocês estão vendo, tem bastante coisa feia aí. Acontece, né? Então eu precisaria trocar da metade pra lá. Aqui tá bom. Porém aqui já deu um leve inchado aqui, ó. Pode ver que tem umas marquinhas de martelo, ó. Então aqui também deu uma leve inchada por conta desse remendo. Então a porta ela vem, ela faz uma barriguinha aqui e ela continua. Esse remendo também não tá muito legal mais. E temos uma amassadinha aqui, temos algumas marquinhas, né? Eu fiz um trabalho de aumentar a porta. Eu aumentei ela um pouco para diminuir o vão, os gaps. Então eu acho que já é melhor cortar toda de uma vez e colocar tudo de uma vez, porque se for fazer um remendo aqui no meio, vai me destruir essa folha de porta. Então, assim, trocando ela, eu vou trocar ela nessa área. Eu consigo trabalhar próximo do vinco. Próximo do vinco ele empena muito menos, né? Porque esse vinco ele ajuda a segurar a peça. Um remendo aqui, por exemplo, vai me estragar toda a folha de porta, mas aqui consigo controlar muito mais. Então eu vou substituir daqui para baixo. Não vou construir uma folha completa, porque como eu não tenho ferramenta, não tenho material, não tenho nem lata aqui para isso, não dá, tá? Por que eu acho melhor não? Porque como é uma peça que eu vou fabricar na mão,
ela fica marcada, ela fica com marcas de fabricação, né? Marcas de martelo, marcas de rebatimento, acontece. É normal. Então, por que eu vou substituir uma peça que tá boa, lisa, original, aqui não tem massa, só a pintura original dela. Por que eu vou substituir uma peça boa por uma peça toda marcada de fabricação, né, com marcas de martelo, enfim. Aqui é a mesma coisa, aqui é uma pecinha, essas curvas aqui são muitas curvas umas próximas das outras. Isso aqui vai ficar tudo marcado. Os vincos, se eu for fazendo martelo, esses vincos aqui não vão ficar perfeitos. Esse vinco aqui, se eu for fazendo martelo, não vai ficar perfeito. Ele vai ficar bom, vai ficar próximo do original, mas não vai ficar perfeito igual esse aqui, tá? Então, por isso que eu prefiro uma cicatriz nessa área aqui, somente uma cicatriz, e uma peça boa nessa área e uma peça boa nessa área. Aqui não vai ter muita marca de fabricação, porque eu vou precisar trabalhar com o martelo mais nas laterais, nos cantos, né? E aqui no meio não, aqui no meio eu só dou o ângulo nela. Então eu acredito que vai ficar um resultado muito bom, tá? Então eu vou manter essa parte boa e vou trocar essa aqui. Beleza? Eu já dei uma adiantadinha no processo, para vocês não ficarem vendo coisa chata. Fiz os cortes, fiz a medição, cortei. Já fiz o encaixezinho aqui, eu vou ter que dar uma arredondadinha, que eu vi que ele é arredondado ali. Já fiz as dobras, tá? Usei a minha mesa para dobrar, já ensinei. Acho que eu já ensinei a fazer essas dobras para vocês, né? Mas acho que já ensinei. Mas enfim, eu vou mostrar daqui a pouco. Antes de eu terminar de dobrar ela, eu já apliquei uma tinta lá dentro. Antes de eu começar a dobrar, eu já passei uma lixa nessa área para tirar. Ele vem com leve óleo, uma leve oleosidade para evitar corrosão. Então removi esse óleo, essa sujeira com a lixa, dobrei a peça e antes de eu terminar de dar o ângulo eu já pintei. Porque depois que a gente dobrar ela como um todo não vai ter acesso, a gente não vai conseguir proteger perfeito lá dentro, né? E esses são os pontos mais críticos da peça, tá bom? Como eu falei, eu nem tenho material para isso, ou seja, essa peça que eu tenho não dá o tamanho da porta, tá vendo? Então eu vou ter que fazer essa parte aqui da frente. E é essa parte que vocês vão acompanhar junto comigo a fabricação. Sempre tomando cuidado na hora de tirar medidas. Pode ver que eu deixei a peça um pouquinho para dentro, ó. Porque eu sei que na hora que eu fechar, isso aqui vai aumentar para lá. Então posicionei a peça um pouquinho, né? Bem certinho, aqui deixei a retinha também. Tá alinhadinho com a outra. Tá. Tirei a medida aqui, tá? Quando a gente vai mexer com funilaria, essas questões aqui de alinhamento, a gente precisa de uma precisão, não uma precisão milimétrica a ponto de vir com um paquímetro digital aqui, mas a gente tem que cuidar com todos os milímetros. Por exemplo, aqui deu 14 centímetros e 6 milímetros, tá? Então eu vou fazer bem certinho. E daí tem mais a viradinha de 1 centímetro, né? Aqui já começa, já vem com 11,2, tá? Então a gente faz certinho. Eu tirei a peça quadrada, retângulo, né? Quadrado, parabéns, André. Tirei a peça no retângulo porque eu não gosto de estragar a minha lata fazendo o ângulo na própria lata, porque começa a ficar muito retalho. Então eu tiro ela, né, com cantos, bonitinho, um retângulozinho, legal, pela parte mais larga. E agora eu vou tirar o retalho que vai sobrar dela, né? Agora eu vou colocar essa peça lá na porta e vou medir, vou riscar pela porta. Agora sim, esse é o formato da nossa porta. Macetinho para fazer o canto. Corta ele. Vamos ver se vai dar certo, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui com a talhadeira, tá? Pegar uma talhadeira, colocar exatamente em cima do risco, martelar. Vou mudar pro lado, martela, vamos marcando tudo. Eu fiz a mesma coisa lá, tá? Antes de dobrar.
Esse aqui é reto, é fácil, a gente coloca na mesa e dobra. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho por conta do ângulo, mas a gente dá jeito, né? Eu vou marcar para poder também transferir esse risco pro lado de lá, que é onde eu vou bater, né? E antes eu vou passar uma lixinha, tirar essas ferrugemzinhas aqui, tirar essas sujeirinhas, pra gente poder mexer. Beleza? Tá aí, o grosso da peça foi feito. Fiz a primeira dobra e olha o que aconteceu. Ela esticou. Eu nem vou perder tempo consertando esse ângulo aqui, porque essa peça ela vai dobrar pra cá. Então quando ela dobrar pra cá, a gente consegue, ela vai ficar mole de novo, a gente vai conseguir dar qualquer formato nela. Então a peça ela vai obedecer depois. Essa peça, se eu precisasse entregar ela assim, se eu precisasse, por exemplo, fosse uma folha de porta completa, eu teria que encolher isso aqui, tá? Para ele dar o ângulo aqui, tá? Porque não teria como eu encaixar ela, né? Eu teria que colocar ela assim, na posição, para daí fechar, né? Mas como eu vou fazer só a parte de baixo, o que eu posso fazer? Eu posso encaixar, posso fechar ela do jeito que tá fechada aqui, ó. Elas estão fechadas, né? E encaixar ela por baixo. Como ele vai se abrindo aqui, né? Ele se abre, então eu consigo chegar com ela aqui e encaixar ela, entendeu? Fosse uma folha de porta completa, eu teria que colocar ela por cima para daí fechar as laterais. Então eu precisaria encolher isso aqui, tá? Para encolher, acho que eu já mostrei em vídeo também. A gente pode somente bater aqui e daí ou fechar na mão, dobrar, ela vai criar um vinco, a gente rebate, vai repetindo esse processo até ela encolher, né? Ou você pode colocar lá, prender na morsa, dobrar a lata, fazer o ângulo, criar os vincos, depois rebater, né? Até ela encolher, né? Mas aqui, como eu falei, como eu já vou terminar ela dobrada, então não vou precisar encolher. Acredito eu, né? Agora eu peguei o meu taço mais apontadinho que eu tenho. Tô encaixando aqui no cantinho e batendo para continuar dando o ângulo. Sempre lembrando, gente, ó, pode ver a marca do taço, ó. Vai mudando, vai rebatendo um pouquinho e volta, rebatendo mais um pouquinho, volta, dando mais um ângulo. Vai dobrando a peça com calma. Cada vez se dobra um pouquinho, depois você dobra mais e vai para não estragar a peça, né?